Olá, meus queridos, a graça e a paz, é uma alegria estar com vocês. Estamos aqui diretamente dos estúdios da IP Cuiabá. E neste dia recebendo aqui um convidado muito especial, o Reverendo Josué, uma lenda viva dos nossos trabalhos com as crianças dentro da nossa Igreja Presbiteriana do Brasil. Ele é intérprete do boneco Barnabé. Será que você já viu esse boneco? Será que você já conheceu pelas andanças do boneco Barnabé e já presenciou esse trabalho maravilhoso? Pois bem, estamos aqui com o Reverendo Josué e eu quero dar as boas-vindas, Reverendo. Que bom tê-lo conosco, é uma alegria aqui na Igreja Presbiteriana de Cuiabá recebê-lo, fazendo esse trabalho com as nossas famílias, com as nossas crianças. E o Reverendo Josué, hoje ele está na cidade de Patrocínio, Minas Gerais, é auxiliar na Igreja IP Constantino, junto com o Reverendo Roberto Brasileiro, e desenvolve um trabalho de capelania estudantil, um trabalho com crianças. Ali ele vai poder falar um pouquinho sobre este trabalho que ele tem realizado. Já esteve também à frente da Secretaria Nacional do Trabalho da Infância da IPB por, se eu não me engano, 2 mandatos, não é isso, Reverendo? 3. 3 mandatos, né? Uma gestão aí de 12 anos, incentivando, fazendo um trabalho muito, muito bom com os nossos líderes de crianças, professores e diretamente com as crianças. Esteve também à frente da capelania no Mackenzie Higienópolis. Bem, nada melhor do que o próprio Reverendo Josué para falar um pouquinho sobre o trabalho que ele tem realizado ao longo destes anos. E aí, Reverendo, o que o senhor tem feito hoje? Fala para a gente um pouquinho do seu trabalho. Bem, é uma alegria poder estar aqui com você, né, nesse momento, e uma alegria muito grande também de poder servir a igreja, né? Tem um tempo que a gente trabalha nessa área, e eu digo sempre que eu trabalho com crianças, né? E como não tem ninguém para trabalhar, então eu nadei de braçadas, né? Deus me deu esse privilégio tão grande de servir a Deus desde quando eu já tinha feito o Instituto Bíblico, o IBEL, e depois eu fui para o campo já no norte de Goiás, em Paraíso do Norte. Ah, então quer dizer que o senhor foi aluno do IBEL? Fui. É? Em 1980, Opa! época, Legal. muitos anos atrás. E Sim. depois eu fui para o Instituto, para a Igreja Presbiteriana de Paraíso do Norte. Naquela época era Goiás, hoje é Tocantins, né? Tocantins, Paraíso do exato. Tocantins. E trabalhei com escolas lá. E depois eu fui para o seminário já trabalhando com criança. Então, meu ministério sempre foi voltado para a área infantil. Certo. Depois eu fui do seminário, eu fiz também o curso da APEC, em São Paulo, em Mariporã. E sempre servindo a Deus na área de crianças, né? Eu brinco de criança de 0 a 120 anos, né? Então, todo mundo tem que ser criança, Todo mundo segundo tem que Jesus, nutrir né? essa alma de criança, né, Reverendo? Sermos simples, sermos como o próprio Jesus falou, né? Se não formos como as crianças, jamais veremos o reino dos céus. Exatamente. E eu imagino que o senhor, para trabalhar com as crianças, buscou ali alguma ferramenta. E aí? Quando eu estava lá no campo, né, eu vi a necessidade. Então, 2 coisas que assim, me chamam bastante atenção. Primeiro, a questão de música, violão. Então, eu arranho o violão, mas é muito interessante. E também a questão de bonecos, né? Eu comecei a trabalhar com fantoche, um tipo de um fantoche, depois vieram o boneco de ventríloco, né? Mas acho que a ferramenta maior que a gente pode ter são os ensinamentos de Jesus, né? Eu creio que é até uma das palavras que eu falei no curso hoje da igreja aqui em Cuiabá, sobre Jesus deixou exemplo para nós seguirmos os seus passos. E o ministério de Jesus com as crianças é tão espetacular. Eu acho que eu chamo de ferramenta. Aquele instrumento, né? O ensino didático de como que você deve fazer. E eu uso a última viagem de Jesus com as crianças. Se você olhar lá a partir de Mateus capítulo 16, você vai ver que Jesus ele está indo para Jerusalém, já nos últimos dias da sua vida. Certo. Ele sabia tudo que iria sofrer lá. Ele já sabia que ele iria morrer, ressuscitar, sofrer muitas coisas dos anciãos, sacerdotes, escribas. E é exatamente nessa viagem que a Bíblia narra os 3 momentos especiais de Jesus com as crianças.
Foi quando os discípulos perguntaram quem é o maior. Jesus então coloca uma criança no meio dos discípulos e diz, né, que não se tornar como uma criança. Isso. E ele começa a dar algumas instruções. O outro, depois do capítulo 19, quando algumas pessoas levavam crianças a Jesus e os discípulos proibiam, né? De que crianças chegarem perto de Jesus. Jesus fica indignado. Sim. E ele dá uma repreensão forte nos discípulos e diz: deixai vir a mim os pequeninos, não os impeçais, porque dos tais é o reino dos céus. E ele os abençoou ricamente. Eu gosto desse texto porque os pais estavam levando as crianças para serem abençoadas mesmo. Exato. O objetivo era receber bênção. E os discípulos proibindo. Eu sempre digo, e a gente tinha conversado antes um pouquinho, que eu não gosto só de pegar os discípulos em si, né? Eu gosto de falar o nome assim, liderança da igreja, pastores, presbítero e diácono. Se fosse naquela época, era mais ou menos esses que estavam proibindo as crianças chegarem a Jesus. Mas eu vou mais além um pouquinho. Homens, são pouquíssimos homens que gastam tempo com criança na igreja. É verdade. E as crianças precisam tanto de ver a figura masculina. Exato. Então, quando fala de pastor de crianças, muitas vezes na igreja presbiteriana, antigamente era só um, agora tem dois, né? Eu e você. Porque são poucos os pastores, né? De criança. E voltado para esse traz ministério, esse foco né? no ministério com as crianças, exato. Mas não era para ser, era para ser todos os pastores terem aquele contato direto com as crianças e ter um trabalho. E depois, no final, o capítulo 21 vai falar de Jesus quando ele entra no templo e a criançada correndo e cantando, Hosana bendito que vem. E aí chega de novo a liderança, os homens, dizendo para Jesus: não está escutando o que eles estão ouvindo? E Jesus diz: estou. Da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste o perfeito louvor. Deixa as crianças no templo, me adorando, me servindo. E se for o caso, você sai, mas deixa a criançada, né? Deixa a criançada. E, então, eu tenho esse como se fosse um ensinamento básico para a minha vida, né? Jesus tinha um amor, um ministério fantástico com as crianças. Certo. Ô, reverendo, que bom essa palavra que o senhor trouxe aqui a respeito desta passagem bíblica de Mateus 19, que eu ia exatamente tratar sobre este assunto, este tema, né? Jesus, ele disse: deixai vir a mim as crianças, não as impeçais, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a essas. E dentro dos nossos trabalhos, das nossas igrejas, com as nossas crianças, eu vejo, graças a Deus, nossa denominação tem uma sensibilidade, um apreço e um trabalho desenvolvido, né? No nosso caso, a Secretaria Nacional do Trabalho da Infância, com projetos que viabilizem o ensino bíblico, o ensino doutrinário para as crianças, o treinamento e capacitação de líderes. Mas eu queria falar com o senhor, discorrer aqui um pouquinho a respeito de o que o senhor vê que nas nossas igrejas, né, ou não só na nossa denominação, mas na igreja em geral, o que tem sido feito que, de fato, é realizado para que aproxime as crianças de Jesus, né? O que o senhor vê que são ações que favorecem as crianças para que elas estejam próximas do Evangelho, próximas do Senhor, e também, o contrário disso, o que pode acontecer de uma insensibilidade da liderança de não favorecer que as crianças se aproximem de Cristo, ou seja, de afastar as crianças do Evangelho, afastar as crianças do reino de Deus. Pois bem, vamos falar primeiramente sobre o que o senhor vê que é bom nas igrejas, o que favorece a criança ser atraída a Cristo. Eu sempre tenho um sermão, esse, quando eu falo de Jesus e as crianças, no capítulo 18, talvez eu começar pela outra parte. No capítulo 18, ele fala para os discípulos, né, se tornar como uma criança, e coloca uma criança no meio deles. Exato. Os discípulos, são 12 discípulos e Jesus. E o interessante é que Jesus está na casa dele. Marcos vai falar que ele está na casa dele. Então, na casa dele tinha criança. E aí ele fala algumas coisas muito interessantes. Ele fala assim, o versículo 6 ele fala assim: qualquer, porém, que fizer tropeçar um desses pequeninos, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado nas profundezas do mar. Então, a pergunta que eu tenho que fazer é: o que eu posso fazer para não fazer uma criança tropeçar
porque eu não quero uma pedra de moinho no meu pescoço. Certo. Né? Então, a pergunta é, o que eu posso fazer? O que eu devo fazer? E no outro texto, já do capítulo 18, 19, desculpa, ele já fala assim, deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, Exato. porque dos tais é o reino do céu. Quando você embaraça, você faz tropeçar. Exato. Então, o que os discípulos aprenderam no início da viagem, já tinham esquecido no meio. Porque Jesus fala que eles estavam embaraçando. Eles estavam atrapalhando as crianças de chegarem perto dele. Então, a pergunta que eu faço é, como eu faço tropeçar uma criança? Exato. Então, aí eu posso dizer muitas coisas, que é exatamente o que você perguntou. Eu faço tropeçar uma criança quando eu não preparo uma aula para dar para ela. E temos na igreja 53 domingos. E a maioria dos pais leva essas crianças somente no domingo à igreja. E a escola dominical é somente 1 hora. Se você somar tudo, vão dar 53 horas. 53 horas são 24 horas, dá 48 horas e sobra 5, 40, 24, 5, dá 29 horas por ano de escola dominical. E você não prepara bem para dar aula para ela, o mundo está dando aula todos os dias e tantas horas por dia. Exato. Em 2 dias e pouco que ela fica na igreja. Eu faço tropeçar quando eu não coloco pessoas capacitadas para trabalhar com as crianças. No mundo aí, por exemplo, vai ter uma escola, ela vai colocar somente pedagogas, pessoas que trazem uma mensagem e que têm a capacidade de trazer um conhecimento intelectual para as crianças. E muitas vezes na igreja, infelizmente, as pedagogas, eles falam assim, eu já trabalhei a semana toda, eu não quero pegar esse ministério, eu quero descansar no final de semana. Eu sempre digo, olha, se Deus deu essa capacidade para você, para servir o mundo, a igreja é o melhor lugar para você servir. Então, não seria cansativo 1 hora apenas para poder servir a Deus e dar um ensinamento de qualidade. Então, quando não tem pessoas qualificadas. Sim. Eu faço tropeçar uma criança também quando eu faço do departamento infantil, das coisas das crianças, quase que o lixo da igreja. Eu estou falando da maioria das igrejas. Porque vamos trocar o ventilador, o ar-condicionado. Para onde que a gente leva o velho? Departamento infantil. E aí vai jogando as coisas lá para o departamento infantil. E a gente não entrega o melhor para as crianças. Eu faço tropeçar quando eu chego atrasado, a criançada vai fazer bagunça e aí eu tiro ela. Eu faço tropeçar quando eu não deixo as crianças correrem na igreja. Tem que dar graças a Deus porque as crianças estão correndo. Porque se as crianças não estiverem correndo, é você que tem que correr com ela para o hospital porque ela está doente. Então tem que louvar a Deus, porque a igreja está fervilhando, está correndo para um lado e para o outro. E aquilo ali é vida. Vida, né, é coisas gostosas, né? Sim. É trabalhar para que possa esse momento ser tão especial para ela dizer no final assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, essas questões que muitas vezes os homens estão aparecendo para as crianças, e principalmente na igreja também, é sempre com não. Não pode entrar aqui, não faz isso, não faz barulho, não faz isso. E aí pronto. Então você faz tropeçar a criança. Você faz tropeçar a criança quando você tira a criança de dentro do templo. Eu acho assim que o templo, eu tenho que colocar ela, pelo menos para participar um pouco da liturgia, e quem sabe ter algum dia para ela participar também de todo o culto, e para que ela possa ter ali. E muitas vezes tem algumas igrejas que são grandes. Então, e eu louvo a Deus por isso. Porque o que essas igrejas fazem? Fazem o templo das crianças. Aí colocam um pastor com elas. Então ela está dentro do templo. Agora, tem igrejas que não tem o templo, não tem um pastor auxiliar para poder estar junto com as crianças. E a criança não pode entrar no templo. Então, ela não aprende nunca a entrar na igreja. E depois, quando chegar adulto, adolescente, ela não vai querer, nunca entrou lá. Não vai gostar. Não vai gostar. Então,
eu tenho que fazer aquele ambiente em todo momento, desde pequenininho, para que ela possa amar. E eu sempre falo, pastor, aprende a amar na infância. Quando aprende a amar ali pequenininho, Isso. ele não esquece. E é tão interessante que eu tenho algumas pessoas muito queridas minhas que foram criadas como presbiterianas. E quando elas estão grandes agora, já afastadas até da igreja, mas você pergunta para elas, fala, sou presbiteriana, e fala de boca cheia, né? Porque cresceu naquele ambiente e ama essa palavra. Exato. Mas eu sei que Deus um dia vai tocar no coração dela para que ela possa voltar e servir a Deus na igreja presbiteriana. Então, fazer tropeçar é quando eu não coloco um material adequado, quando eu não tenho horários. Então, dessa forma, você faz tropeçar bastante. Agora, o contrário, eu ganho crianças para Cristo quando eu as trato com dignidade, quando eu não as trato como um bebê, como aquele que não entende nada. E muitas vezes as pessoas nem ensinam doutrina para elas, ensinam somente lições morais da igreja e não falam de uma questão cristocêntrica, né? Fala de Jesus, especialmente para elas. Então eu estou fazendo tropeçar. Elas têm que reconhecer que são pecadoras e que precisam de Jesus na vida delas, né? Precisam de um Salvador. Isso. Então, se eu não falo enquanto criança, então estou perdido. Eu sempre digo assim que eu acredito mais na conversão de uma criança do que de um adulto. Alguns falam assim, mas não dá para comparar. Pois dá. Não, a criança depois, quantas que estão longe de Deus, falam assim, adulto também, quantos que batizam e estão longe. Então nós não estamos aqui para saber quem, mas uma conversão na infância é algo assim maravilhoso. E eu sempre brinco assim, uma vez eu peguei uma fita e coloquei a fita e falei assim, olha, isso aqui a fita é a vida de uma criança. Quando ela entrega Jesus, ela está aqui bem pequenininha, o tanto que ela vai servir a Deus. Uma pessoa que aceita Jesus depois de adulto, ela vai servir a Deus só até isso aqui. Verdade. Tão pequenininho. Enquanto ela pode servir a Deus a vida toda. Exato. Então a diferença é muito grande. Então, e elas estão mais abertas para ouvir a palavra e sentir. Então, eu acho que a gente tem oportunidades tão grandes, né? Sim, que bênção, reverendo. Realmente, eu acho que uma das coisas também que, para nós, adultos, esse texto, ele me escandaliza um pouco de saber que a iniciativa de empurrar para fora as crianças e impedir que elas chegassem perto de Cristo foram dos próprios seguidores de Jesus, dos discípulos dele, né? Isso me deixa, assim, às vezes, pensativo, né? Como que a gente pode jamais seguir este exemplo dos discípulos, né? Nesse aspecto foi um exemplo negativo. Mas eu penso também que muitas vezes os pais ou os líderes, eles também impedem e atrapalham as crianças, eles causam um ruído ruim quanto à bênção do evangelho quando eles são um exemplo, né, ruim. Quando eles não dão o exemplo, né? Porque as crianças, elas ouvem mais alto aquilo que a gente faz do que aquilo que a gente fala. Então, se eu falo, mas na minha prática eu não demonstro, né, aquilo que eu estou falando ou vivendo, o evangelho, acho que isso causa um ruído e atrapalha também a criança de se aproximar de Cristo. Pois bem, reverendo, é uma alegria a gente trabalhar servindo com as crianças e nós somos pastores, somos homens, e a gente vê nos nossos departamentos infantis o trabalho com as crianças, ele tem um predomínio maior e uma presença maior das mulheres, né? Talvez seja dado a questão da maternidade, o zelo, o cuidado que as mulheres têm com as crianças, mas eu vejo quanto é importante e necessário que a figura do homem também esteja ali norteando um pouco, exemplificando um pouco como que é o homem, né? A postura, a presença masculina, ele também ensina as crianças. Eu acho importantíssimo o homem se envolver com o trabalho com as crianças nas igrejas. Graças a Deus, onde eu tenho caminhado, eu tenho visto cada vez mais professores, homens, trabalhando com as crianças. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho o que as igrejas podem fazer para
dar suporte, para ajudar, para incentivar que os homens também se envolvam com o ministério infantil, dada essa necessidade das crianças ter o homem ali presente como exemplo de vida, né? O que o senhor pode falar a respeito disso? Esse é um assunto assim muito delicado também. Eu acho que nos dias que nós estamos vivendo, tá momentos assim difíceis para nós homens, porque os homens são tratados muitas vezes como uma visão muito errada, muito deturpada de questão de educação. Porque se você fica com uma criança, um homem, vai dar problema. O pessoal tem uma visão que é totalmente contrária, então dá problema. Eu lembro que trabalhava em escolas e quando nós colocamos uma pessoa para trabalhar com as crianças, um homem, então todos ali ficaram com receio, mães reclamaram, porque a criança estaria com um homem lá e tudo, né? E esses problemas todos podem acontecer também com mulheres, mas os homens são tratados de uma forma totalmente errada. Agora, é difícil para a gente falar sobre isso, mas o que nós temos que olhar é o seguinte, que a criança precisa da figura materna, mas também da paterna. O homem precisa estar ali. E principalmente os meninos homens precisam de ter a figura masculina para eles poderem imitar. Porque nós somos imitadores. Isso. E se a criança não tiver uma figura masculina, ele vai imitar a feminina. E aí, então, nós temos um problema sério. E é seríssimo mesmo. Então, se nós não lutarmos por isso, para ter a figura masculina junto, para ter a firmeza que Deus colocou, para poder a criança ver o homem também, aí vai ser problema sério no futuro. Antigamente, a presença masculina era mais rígida, né? Eu lembro que, na minha infância, o meu pai, a gente não tinha tanto contato como minha mãe. Meu pai trabalhava fora. Certo. E ele ficava uma semana longe e tudo. Mas quando ele voltava, minha mãe já falava assim, olha, Natan, aconteceu isso, isso, isso. Aí ele já chamava todo mundo, colocava todo mundo e dava as regras, o que devia ser. Exato. Então, a gente tinha aquela figura do pai, assim, com não também, Entendi. né? Hoje a mãe é que coloca o não ou sim, ou então deixa fazer à vontade, e a figura masculina, aquele problema. O grande problema hoje é que também a figura masculina na igreja só está sendo vista para chamar a atenção. Não pode fazer, não vai isso aqui, não vai. E muitas vezes até os pastores, quem é o pai daquela menina, tira porque está fazendo barulho. Sim. A autoridade com autoritarismo. Sim, que aí é você ruim. perde aquela criança, já vê a figura masculina com uma visão totalmente errada. Sim. E nós, homens, precisamos estar juntos, brincar, divertir, correr, pular e fazer as coisas acontecerem. Sim. Eu lembro uma vez que eu era pastor da igreja presbiteriana de Vila Mariana, trabalhava no Mackenzie, na Vila Mariana, em São Paulo, e uma vez um presbítero passou e olhou para aquilo que eu estava fazendo, e ele saiu e foi lá no conselho depois e falou assim, eu nunca vi uma coisa dessa. Um pastor sentado lá junto lá na quadra, batendo figurinha com as crianças, né? E eu estava lá batendo figurinha. Sim. Eu levava figurinha. Brincando com as crianças. Brincando. Exato. Então, quando eu chegava, as crianças chegavam, pastor, vamos trocar, só tem outra, vamos jogar bafo. Então, você vai brincar, vai divertir e viver com elas, né? Sei. É o que você faz com as crianças, de brincar, de estar divertindo. Isso aí é a coisa melhor do mundo. Então, nós devemos ter esses momentos, né? A figura masculina é essencial. E eu sempre falo assim para as mulheres, né? Chama o seu marido para trabalhar com as crianças na igreja, por muitos motivos. Primeiro motivo, você vai ter um motorista particular, né? Já vai ter um motorista particular. O homem, quando está presente, ele abre o bolso. Ele abre o bolso. Ele vai ver necessidade, ele vai abrir o bolso. Exato. E as crianças, elas veem os homens e elas têm uma postura diferente.
elas ficam mais tranquilas. Sim, Porque a figura masculina impõe um respeito maior. exato. Então, só tem vantagens Exato. os homens estarem à frente do Ministério Infantil. É claro que isso com temor de Deus, né, reverendo? E os departamentos infantis têm que estar sempre em alerta, observando quem, porque a gente não pode também levar qualquer um de qualquer jeito, sem Claro. preparo, sem treinamento e sem, de fato, aquela pessoa a ter o real apreço e a convicção de que Deus a chamou para atuar ali, né, próximo das crianças. Então, eu acho que isso é muito importante, os líderes de trabalho com criança estar ali, atentos, né, a quem pode cumprir esse dever, esse chamado de atuar junto com as crianças. O senhor falou aí sobre um pastor sentado com as crianças. Eu fiquei uma vez bastante feliz ao visitar uma igreja, eu vou até mesmo citar essa igreja, foi lá em João Pessoa, a igreja presbiteriana de Tambaú, reverendo Robson Grangeiro. E na hora que ele foi pregar o seu sermão, ele dedicou 10 minutos, talvez nem isso, 8 minutos do seu sermão para as crianças. Ele sentou no púlpito, assim, no chão, reuniu as crianças todas em volta dele e, primariamente, naquele culto, ele pregou para as crianças. Ele levou ali uma mensagem muito breve, rápida, mas pontual para o coraçãozinho das crianças. E aí as crianças, então, viram o seu pastor dedicado num tempo de culto a pregar especificamente na linguagem das crianças, né? Eu achei louvável aquela iniciativa daquele pastor. Já vi outros pastores fazendo também igual. E eu acredito que mais pastores podiam fazer isso. Dedicar no seu ministério um tempo especial, onde ele exclusivamente se dirige às crianças, para falar às crianças. Ele é o pastor da igreja e ele não deixa de ser o pastor daquelas crianças que estão ali também. Né? Então o senhor me falou e eu me lembrei também desta cena. E deixo aqui, até mesmo se tem algum pastor nos ouvindo, faça como prática no seu ministério, pastor. Sentar ali, um momento dedicado específico, falando na linguagem e para alcançar o coraçãozinho das crianças. Reverendo, por falar em alcançar o coração das crianças, a gente sabe que além das histórias bíblicas, seguindo o exemplo de Jesus, que contou parábolas, contou histórias para ilustrar os grandes ensinamentos do reino de Deus, o senhor tem também uma linguagem única e especial para falar com as crianças. Parece que tem um amiguinho do senhor que o senhor leva para tudo quanto é lugar, o boneco Barnabé. Será que a gente vai ver o Barnabé hoje aqui? Eu acho que o pessoal de casa quer ver esse boneco aí. Não, ele vai vir daqui a pouquinho, mas é um instrumento também, né, de falar do amor de Deus. E eu gosto de levar ele, mas na realidade eu tenho ciúmes dele, né? Ah, é? É que eu vou nas igrejas e pergunto se o pessoal lembra de mim e tal, ninguém lembra. Mas quando eu falo que eu estava com um boneco, eu falo, não, o Barnabé, depois era eu que estava atrás dele, né? Então, ele é convidado, eu vou segui-lo só. Ele é convidado, você só acompanha. Eu só acompanho. Na verdade, o pessoal sempre quer o boneco. O boneco é... E ele aparece tão pouco, né? Aparece tão pouquinho. Eu faço tudo e ele que ganha fama. Como que surgiu essa ideia de o senhor fazer esse boneco? Como que começou, assim? Lá, aquele primeiro fagulha ali de incentivo, de início desse projeto. No IBEL, eu vi uma pessoa trabalhando, né, com bonecos. E eu achei tão interessante. E quando eu fui para o campo, lá em Paraíso, tinha 300 crianças na escola, lá, Vale do Tocantins. E eu, então, comecei a pensar o que eu ia fazer. E tinha uma música que eu gostava muito de ensinar para as crianças. E essa música, ela falava dos animaizinhos todos, né? Uhum. Deus fez o arco-íris, fez o reboldo, depois fala Deus fez a gatinha, fez também o cão. Aí nós fizemos uns bonequinhos de mão. Certo. E toda hora que falava Deus fez a gatinha, miau, miau. Uhum. Aí a gatinha fazia, né? O cachorro. Sim. E a vaca fazia mon, né? Sim. E eu peguei essa vaquinha e comecei a conversar com ela. Não sabia falar muito como ventríloco, não, mas eu comecei a conversar e a meninada morria de rir. E eu sempre fui muito palhaço, assim. Hoje eu sou mais sério um pouco. Mas aí eu peguei e fui depois para São Paulo, num casamento de uma tia, e lá te encontrei com o Rubem, com o Paulo Ciola, irmão do Rubem Ciola. Ele era ventríloco, depois ele faleceu muito novo.
E o Paulo, o irmão dele, me emprestou, meu primo, casado com uma prima minha, ele me arrumou como fazer seu boneco de ventríloco de gesso. E eu pegando aquilo, levei para o norte, e tinha uma missionária que visitava as escolas do norte, a dona Marta Liro, e ela então pedi para ela traduzir. Mas ela falou assim, está faltando páginas, vamos orar para Deus dar um boneco. No mesmo dia, ela chegou no meu quarto e falou assim, Josué, Deus respondeu a nossa oração. Eu falei assim, mas rápido assim, dona Marta? Ela disse, sim. Tem uma igreja nos Estados Unidos, uma juventude, uns moços, eles querem fazer uma doação para o Ministério das Crianças no Brasil. Eu já sei o que é. É um boneco para você. Legal. E 3 meses depois ela apareceu com um bonequinho. Eu coloquei o nome de Frederico, por causa de um professor do IBEL, Certo. Frederico Dinks. Ele gostava de falar assim, meu nome é Fredepobre. Eu falei assim, mas não, o nome do senhor é Frederico. Não, eu não sou rico. Então, aí o bonequinho ficou com esse, eu sou Fredepobre. E aí eu comecei a brincar com ele e tudo. E fiz um outro, que ela trouxe uma missionária, e fiz um outro também. E coloquei bem... o modelo era a coisa mais linda, né? Sim. Ela deu só os moldes para mim, eu fiz o boneco mais feio do mundo. Zé Afonso, que eu coloquei o nome dele. Eu fiquei com 2, né? Uma voz fina e uma grossa. Conversava até com os 2. E depois, em 87, ela trouxe o Barnabé para mim. Legal. Já um boneco maior, né? Sim. E aí eu coloquei o nome Barnabé por causa da Bíblia Sagrada, né? Ele conta a história do Barnabé. E por causa da música também, né? Do Barnabé, o seu nome Barnabé, natural de Chipre. E por causa daquele Barnabé antigo, né? Comediante. Comediante Sim. que tinha as anedotas. Então Eu o nome sei. era engraçado no Brasil, Sim. né? E aí ficou o nome Barnabé, desde 87. Desde 87. Então, gente, hoje aqui, 2025, diretamente dos estúdios da IP Cuiabá, você vai conhecer aqui, então, o boneco Barnabé. Gente, olha só, o boneco Barnabé está aqui conosco. E Barnabé, boa tarde, boa noite, bom dia, não sei aqui qual que é o horário que nós estamos passando esse programa, mas... E aí, Barnabé, tudo bem? Tudo bem, e o senhor? Tudo bem também. Que alegria poder estar aqui com vocês. É a alegria toda nossa de ver você aqui ao vivo e a cores. Isso é muito bonito, Barnabé. Eu sou bonito? O senhor é o Chulingo, né? Eu sou o melhor amigo do Chulingo. Ah, meu amigo prazer. Prazer é meu. Ele é meu amigo também. Ah, o Chulingo é seu amigo? Já tivemos juntos. É? Vocês compartilharam o mesmo momento juntos, falando com as crianças? Em Minas Gerais. Lá em Minas, né? Que foi, pronto, verdade. O Chulingo estava lá com as crianças em Minas. Legal. E eu gosto também de crianças. Você gosta? Gosto. E eu gosto de contar histórias da Bíblia Sagrada. Oh, que coisa boa, Barnabé. Nada melhor que a Bíblia Sagrada para ser ensinada às crianças. Eu gosto de cantar. Ele queria que você cantasse uma música. Eu acho Você legal. canta? Eu canto, sim. Então canta. Então, eu vou cantar... Qual que eu canto? Uai, você que vai saber. Você pode cantar qualquer uma que você quiser. Fica à vontade. Então tá. É muito bom ter Jesus no coração. É muito bom ter Jesus no coração. Andar com Ele, juntinho dele. É muito bom ter Jesus no coração. Andar com Ele, juntinho dele. É muito bom ter Jesus no coração. E, Barnabé, é muito bom ter Jesus no coração, né? Eu não sei. Eita. Ué, mas peraí. Você está cantando aqui, é muito bom. Eu só ensino, pastor. Ué, mas a Bíblia fala assim que não, você tem que ensinar pelo exemplo, né? E eu tenho Jesus no coração, eu posso falar assim que é bom demais ter Jesus no coração. Esse é o problema. Qual que é o problema? É que eu não tenho coração. É mesmo, né, Barnabé? Eu queria ser gente. Você queria ser gente? Mas eu não sou. Não tem jeito de você ser gente. Por que não tem?
Olha, eu vou fazer 2 perguntas, tá bom? Então, qual pergunta? A primeira, quem te fez? Os homens é que me fizeram. Tá certo. E quem me fez? Quem fez o pastor? Quem... Tá explicado. Foi Deus. Foi Deus. Deus faz tudo que é feito, o homem faz tudo estragado. Vocês podem correr, brincar, pular, sentir, cheirar, ouvir, pegar. O nariz de vocês tem 2 buraquinhos, eu não tenho nenhum. O cabelo de vocês nasce, cresce, corta. Nasce, cresce, corta. Meu cabelo, se cortar, Deus. Tô careca. E principalmente que vocês têm o coração, têm a vida. Vocês têm que agradecer muito a Deus, não é? Temos que agradecer muito a Deus. E tem gente que só fica reclamando, né? Infelizmente, muitas vezes as pessoas só reclamam. Ixi, misericórdia. Todas as pessoas, as criancinhas, todo mundo tem que agradecer. Agradecer. É um ensinamento de Jesus, né, Barnabé? E não é difícil não, né? Não é difícil. Não é difícil agradecer. Pois é, Barnabé. Então, não tem jeito de você ser criança. O que mais você gosta de fazer? Contar histórias. Então, Oba. eu posso contar uma? Opa, por favor, Barnabé. Então, Fica à vontade. Conta bem rápido, tá? Tá certo. Quero ver essa história. Um certo dia, Jesus estava andando numa estrada e 10 homens chegaram para ele e disseram assim: Senhor Jesus, nós temos uma doença muito difícil. Nós estamos todos doentes e a gente tem que ficar fora. Não pode ir para casa nossa, não pode andar na cidade. Se a gente entrar na cidade, a gente leva quebrada. Todos eles levavam? E a gente, chegando perto de uma pessoa, tinha que gritar: eu sou impuro, eu sou impuro. Eu sou impuro? Impuro. E aí, então, nós queríamos ser curados. E Jesus, então, falou para os 10 homens: vocês querem ser curados? Vocês, então, vão lá no sacerdote e mostram para eles. Sabe o que queria Jesus? O que Jesus queria, Barnabé? Que eles obedecessem. E eles 10 obedeceram. E eles foram no sacerdote. E quando estava no meio do caminho, um olhou para o outro olhou para um. E aí, então, eles falaram: você está curado, você também. Os 10 estavam curados. Já pensou, pastor? Uau. Os 10. E um, então, disse assim: vamos voltar para agradecer a Jesus? Os outros 9. Não. A gente já tem o que queria. A gente já está curado. Eu quero ir lá na minha família. Vamos embora para casa. Mas um dizia: não, mas tem que voltar para agradecer. Os outros 9, nada, a gente já vai embora. E só um voltou para agradecer, Barnabé? Foi só um. E ele voltou sozinho. Quando ele chegou perto de Jesus, ele ajoelhou perto de Jesus e agradeceu. Jesus, então, olhou para ele e fez a pergunta. Qual pergunta que Jesus fez? Não eram 10? Cadê os 9? Poxa. Então quer dizer que Jesus notou e tudo isso? Ele é Deus, ele sabe de tudo. Mas ele sabia que eram 10. Mas ele sabia que aqueles 9 tinham ido embora também. E aquele voltou e disse: eu vim para agradecer. E Jesus então disse para ele: pode ir em casa com a sua casa, a tua fé te salvou. Aqueles 9 foram curados uma vez, enquanto aquele sozinho voltou e ele foi curado 2 vezes. Como assim curado 2 vezes? Que legal. Os outros foram só do corpo, da doença. Mas aquele um voltou do corpo e da doença, mas também do coração. Ele voltou para agradecer. O coração dele foi mudado, né? Jesus quer fazer isso na sua vida também. E é isso que a gente tem que fazer. Sempre agradecer. Sempre agradecer. Que legal. Que bom, né? Que história boa, Barnabé. Você realmente contou uma história excelente para as nossas crianças, Barnabé. É isso aí. Gratidão é tudo. Gratidão é uma coisa extremamente importante. 2 coisas que eu acho importante: a gratidão e essa aí que tem 4 letrinhas. O, B, D, C.
a obediência é algo especial, não é? É especial. Deus pede isso da gente. E agradecer também é algo muito especial. Pois é, pastor. Pois é, José, o Barnabé, você e o Josué aqui com a gente tem que agradecer a presença de vocês aqui no nosso estúdio, essa entrevista maravilhosa. Muito, muito obrigado. Louvado seja Deus pela vida do nosso querido pastor Josué e pela existência do boneco Barnabé. Obrigado, viu? Nós é que agradecemos pela honra de estar aqui Sim. também e muito obrigado. Então, eu vou despedir de vocês com a minha piscadinha eletrônica. Então despede. Barnabé. Piscadinha eletrônica? Tá. É. Tchau, viu? Prazer. Tchau, Barnabé. Eu vou voltar com a minha casa. Pra sua casa? É. Onde que é a sua casa? Na Gala. Ah, tá aqui a mala Ah, dele. essa mala É. aqui. Eu estava hoje na Gala. E onde que você veio de quê? Porta-mala. Você veio no porta-mala. Do pastor Gabriel. O pastor Gabriel trouxe você do porta-mala do carro dele? Fiquei dançando de um lado com o outro. Eita. E aqui em Cuiabá faz calor ou não? Não, os lugares que eu vou tá tudo frio. Por Tá quê? tudo- Eu só vou sair da Gala para ir lá com as coisas fechadas. Ah, é por causa do O ar-condicionado. ar-condicionado aí. É. Lá de fora você não foi, não? Não. E eu queria ser gente, crescer igual vocês, sentir calor. E- Tem gente que fica reclamando, né? Ô, Barnabé, eu sinto calor também, mas a gente reclama um pouquinho. Pode reclamar, não. Tá vendo, Cuiabano, ó, o povo aqui de Cuiabá? Não vai reclamar. Em tudo dá graças. Entra dentro da Gala que você vê. Tá bom. A casinha do Barnabé é aqui, ó, gente. Essa malinha aqui, né? Se você um dia quiser morar numa mala, ou quiser saber como é morar na mala, pode aí fazer a sua enquete. Escreve aqui embaixo nos comentários o que você acha de viver em uma mala. Tem que agradecer. Agradecer porque Deus dá pra gente condição de morar num apartamento, numa casa. Né, tudo tranquilo, com ar-condicionado. Legal demais. E dentro da mala você tem ar-condicionado também? Nada. Tudo escuro lá dentro. Mas tudo bem, né? Não, mas o senhor me ajuda, né, pastor? Te ajuda. Aí você fica... Tá bom. E você viu alguma coisa hoje no voo, quando você... Nada, estava dentro da Gala também. Não vê nada. Não vê nada. Tá joia, pastor, mas é uma alegria poder estar aqui. Tá bom. Poder estar aqui também junto com vocês e que Deus abençoe cada um em todo momento. Né? Amém. Amém, reverendo Josué. Obrigado por essa entrevista, obrigado pela participação de mais de especial e generosa aqui conosco na Igreja Presbiteriana de Cuiabá. Deixamos aí um abraço caloroso para você que nos assistiu e que você possa também, se alguém, reverendo, quiser convidar o Barnabé para estar lá na sua igreja, como que faz para fazer esse convite? É possível? Não, O senhor tem atendido os convites? Eu vou, né? O senhor me leva? Não, se tiver condições, é o maior prazer. Eu estou lá em Minas Gerais, então, para o telefone também, se quiser colocar aí, pode ficar à vontade. É? Mas A gente tem algum Instagram, alguma rede social, algum lugar que a gente encontra? tem o Instagram do sítio do Barnabé e tem o meu também, Josué Alves Ferreira. Isso, pronto. Fica fácil de encontrá-lo. Tá Então, Barnabé, será que ele vai aqui para a casinha dele? Eu vou. Então vão lá dentro, bem bonito. Opa, Ô, Barnabé, tchau, amiguinho. Cadê minha esquerda? tá aqui, calma. Opa. Calma. Deu sacato, ficou com a O treca. sapato caiu, Barnabé. Não chora não, vai vir o sapato. A botininha aqui, eu tava lá no sítio, né? Aí por isso que, né, ele fica... Esse é o lugar da namorada dele. Pronto. É isso aí, pessoal de casa. Um abraço para vocês, um abraço caloroso. Deus abençoe, acompanhe as nossas programações e Deus abençoe vocês. Um grande abraço, Deus abençoe. Prazer estar aqui.